Em um nível básico, o dever da polícia é proteger os cidadãos comuns e garantir que nossas leis e regulamentos estejam sendo seguidos. Para alguns membros das forças de segurança, o poder como autoridade incentiva a realizar desejos distorcidos e profundos. No episódio de hoje, vamos analisar apenas alguns desses casos enquanto examinamos dois policiais que acabaram se tornando assassinos em série. David Alan Gore. David Alan Gore nasceu na Flórida em 1953 e desde jovem apresentou comportamentos problemáticos. Ele foi demitido do seu primeiro emprego como frentista depois que seu chefe descobriu um buraco no banheiro feminino que Gore usava para espiar clientes desavisadas. Embora nunca tenha sido oficialmente empregado como membro das forças de segurança, ele se tornou um xerife voluntário quando adulto e, em várias ocasiões, usou seu distintivo para cometer alguns de seus crimes. Gore não agia sozinho como assassino. Ele tinha um cúmplice, seu primo, Fred Waterfield, que era um ano mais velho e natural de Nova Jersey. Os dois homens, mais tarde, seriam apelidados de primos assassinos pela mídia. A dupla atuava em Vero Beach e no condado de Indian River, Flórida. Nos anos 1980, Gore e Waterfield atacaram pela primeira vez em 19 de fevereiro de 1981, quando Gore usou seu distintivo de policial para atrair Yingling, de 17 anos, para sua caminhonete. Depois, ele levou a adolescente para casa, onde encontrou sua mãe, Xian Ling, de 48 anos, e decidiu que ela também teria que virar uma de suas vítimas. Gore, depois, contou à polícia que prendeu Xiang em uma árvore, onde ela morreu asfixiada, e ele e Waterfield abusaram sexualmente de Ying. Após as mortes, Gore e Waterfield desmembraram os corpos e enterraram os restos em tambores de óleo. A vítima seguinte dos primos assassinos foi Judith Daly, 35 anos, que visitava da Califórnia em 15 de julho, quase 5 meses após o primeiro crime. Gore danificou o carro de Judith propositalmente, tornando-o inutilizável. Incapaz de ligar o carro, Judith ficou isolada e vulnerável, até que Gore apareceu e se ofereceu para levá-la ao telefone mais próximo. Aliviada por ele ter um distintivo de policial, Judith aceitou a carona, mas Gore não a levou à cabine telefônica como prometeu, e sim para uma área isolada, onde encontraram Waterfield. Os dois homens abusaram sexualmente e mataram Judith. Gore disse depois que os homens jogaram o corpo da mulher, de 35 anos, em um pântano. As coisas mudaram para Gore, no entanto, quando ele tentou sequestrar uma adolescente nas semanas seguintes à morte de Judith, usando seu distintivo de policial. O plano falhou, e o pai da garota denunciou Gore ao escritório do xerife, que depois retirou seu distintivo de voluntário. Poucos dias depois, a polícia flagrou Gore no banco de trás do carro de uma mulher, armado com um rádio policial, algemas e uma pistola. Ele foi detido pelas autoridades e pouco depois foi acusado e condenado por invasão armada. Condenado a 5 anos de prisão, ele foi libertado em liberdade condicional em menos de 2 anos, em março de 1983. As duas próximas vítimas de Gore e Waterfield foram garotas de 14 anos, que pegaram carona em 20 de maio de 1983. Angélica Lavelle e Barbara Ann Bayer foram levadas para uma área isolada, onde foram abusadas sexualmente, assassinadas e esquartejadas. As vítimas mais recentes dos primos assassinos foram Lynn Elliott, 17, e Reagan Martin, 14 alunas da Vero Beach High School. 2 garotas pegavam carona para Obasso Beach, no condado de Indian River, em 26 de julho de 1983.
Quando foram pegas por Waterfield e Gore, Gore as levou de volta para a casa dos pais dele, que estava vazia, mas Waterfield decidiu deixar Gore sozinho com as duas garotas. Ele disse que viu sua irmã no trajeto e que ela, assim como as duas garotas com ele, provavelmente também o viu. Waterfield acrescentou que planejava ir até sua oficina de caminhões para garantir que sua irmã não interrompesse Gore. Gore colocou as garotas em quartos separados e abusou sexualmente de Lynn primeiro. Ele a deixou viva enquanto ia abusar de Regan. Durante o abuso, Lynn, com as mãos amarradas, conseguiu fugir pela frente da casa. Ela correu de Gore e da propriedade até perder o equilíbrio e tropeçar na entrada da garagem, lembrou Gore. Continuei correndo atrás dela, até que tropeçou, caiu e a alcancei. Arrastei ela de volta enquanto tentava resistir e lutar, então a joguei no chão. Foi aí que eu atirei na cabeça dela. Gore atirou em Lynn 2 vezes a queima-roupa no meio da entrada de sua casa. Só então ele percebeu o que tinha feito, pois havia uma testemunha, um adolescente andando de bicicleta, que tinha visto tudo. O garoto fugiu e avisou a polícia, levando a um confronto de 90 minutos entre Gore e as autoridades. Gore acabou preso e Regan Martin, de 14 anos, foi resgatado. Ela foi achada algemada no sótão, com fios elétricos presos às pernas. Em 10 de agosto de 1983, Gore foi acusado de homicídio em primeiro grau, 2 sequestros e 2 abusos sexuais. Em dezembro daquele ano, ele guiou a polícia aos corpos de 3 vítimas. Em março de 1984, ele foi condenado por homicídio e sentenciado à morte no ano seguinte. Waterfield foi condenado pelos assassinatos das adolescentes de 14 anos, Barbara Ann Bayer e Angélica Lavelle, e recebeu prisão perpétua com um mínimo de 50 anos. Ele já tinha sido condenado por homicídio culposo, por não impedir a morte de Lynn Elliott, e sentenciado a 15 anos de prisão. Ao longo dos anos, Gore não fez segredo de seus desejos letais. Ele relatou ter uma compulsão muito forte para matar e contou a um psiquiatra que tinha uma personalidade separada que era controlada pelo diabo. Em depoimento no julgamento por assassinato, ele afirmou: "Era como se outro controle estivesse sobre mim. Acho que eu conseguiria ser 2 pessoas simultaneamente. Eu sei, com certeza, que eu era uma pessoa diferente quando fiz isso, e não seria em outras ocasiões." Ele acrescentou que não queria matar ninguém, mas o desejo de tirar a vida de outras pessoas era como uma obsessão. Apesar das declarações de Gore, ele era conhecido por guardar troféus de suas vítimas, principalmente coletando os cabelos delas como lembrança. Ele também era conhecido por responder cartas enquanto estava na prisão, mas foi observado que ele nunca demonstrou remorso por suas ações. Em vez disso, ele frequentemente divulgava os detalhes sangrentos de seus crimes. As cartas macabras de Gore pressionaram o governador da Flórida, Rick Scott, a marcar uma data para a execução. Como demonstrou pouco cuidado com suas vítimas e crimes, Fred Waterfield, hoje com 71 anos, ainda está preso. Segundo relatos, ele ainda afirma ser inocente. David Alan Gore foi executado por injeção letal em 12 de abril de 2012, aos 58 anos de idade. Gerard John Schaefer Jr. Gerard John Schaefer Jr. nasceu em 26 de março de 1946, em Neenah, Wisconsin. Segundo relatos, sua criação foi turbulenta por fatores como alcoolismo e abusos verbais do pai, além das frequentes mudanças de escola. Ele era considerado um solitário e parecia ter um interesse especial por bondade e sadomasoquismo desde jovem. Enquanto começou a espiar pessoas ainda adolescentes, ele teria tentado alcançar asfixia autoerótica amarrando-se a árvores em áreas isoladas, algo que voltaria a aparecer em seus assassinatos posteriores. Schaefer entrou para o Departamento de Polícia de Wilton Manors aos 25 anos, em setembro de 1971. Depois de tentar e falhar em se tornar professor por vários anos, ele recebeu um elogio durante seu tempo na polícia de Wilton Manors.
Seu mandato durou apenas 6 meses. Seu desempenho no trabalho foi considerado ruim de modo geral, e ele foi demitido quando seus superiores descobriram isso. Ele frequentemente parava motoristas mulheres por pequenas infrações de trânsito. Ele coletava os dados delas e usava essas informações para convidá-las para sair. A polícia de Wilton Manors não tolerou sua conduta inadequada, mas isso não impediu Schaefer de conseguir outros empregos na área policial. Em 1972, ele se candidatou ao cargo de delegado no departamento do xerife do condado de Martin, na Flórida. Falsificou uma carta de recomendação dos antigos empregadores na polícia, o que resultou na oferta de uma vaga. As primeiras vítimas de Schaefer, felizmente, conseguiram escapar com vida. Nancy Trotter, 18, e Paula Wells, 17, pegavam carona em 21 de julho de 1972, quando foram abordadas por Schaefer, que estava de serviço. Ele levou as duas até a cidade de Stuart, o destino delas, mas, de forma estranha, as alertou sobre os perigos de aceitar carona de estranhos. As garotas disseram que planejavam visitar Jensen Beach no dia seguinte e que nenhuma era da Flórida. Schaefer aproveitou a oportunidade para oferecer uma carona até a praia na manhã seguinte e elas aceitaram. No entanto, em vez de levá-las até lá, ele as levou para uma área isolada de floresta, parando o carro perto de uma cabana dilapidada. Em seguida, ele algemou e amordaçou as garotas. Ele levou Nancy até uma árvore onde suas pernas foram amarradas ao tronco logo abaixo dos joelhos, e um laço foi colocado em volta do pescoço dela. A posição era tão perigosa que a jovem de 18 anos teve que ficar em pé nas raízes da árvore para evitar que a corda apertasse. Paula foi levada para outra árvore e amarrada igual. Schaefer avisou que elas seriam estupradas e mortas. Mas antes que pudesse cumprir sua promessa, ele foi interrompido por uma chamada de rádio que lhe disse para se apresentar imediatamente à delegacia de polícia. Schaefer saiu e voltou 2 horas depois, encontrando as duas garotas desaparecidas. Ele imediatamente ligou para o xerife Roberto Crowder, dizendo: "Fiz algo muito tolo. Você vai ficar bravo comigo." Ele disse que só queria ensinar às garotas os perigos de pegar carona, mas ele, abre aspas, exagerou na tarefa e disse que deixou as duas no pântano. Felizmente, Nancy foi encontrada nadando em um rio, com as mãos ainda amarradas atrás das costas e a mordaça ainda sobre a boca. A roupa dela estava rasgada e esfarrapada em alguns lugares. Paula foi encontrada pouco antes, vagando pela floresta na direção da rodovia. Ambas as garotas estavam compreensivelmente traumatizadas, mas fora isso, não sofreram danos físicos. De volta à delegacia, Nancy e Paula detalharam sua fuga e suas interações com Schaefer. Embora Schaefer alegasse que apenas tinha ido longe demais ao tentar alertar as garotas sobre os riscos de pegar carona com estranhos, sua versão dos fatos não foi acreditada. Ele foi prontamente demitido da força policial e preso, e acusações de cárcere privado e agressão agravada foram feitas contra ele. No entanto, 2 semanas depois, ele pagou fiança, o que significava que ele estava livre até seu julgamento em novembro. Em 27 de setembro de 1972, Schaefer sequestrou as adolescentes Susan Place, de 17 anos, e Georgia Jessup, de 16. Elas conheceram Schaefer, que usava o nome Jerry Shepard em Fort Lauderdale durante um curso para adultos. Ele logo ganhou a confiança delas, provavelmente fingindo interesse nas mesmas coisas. As duas garotas planejavam sair com Schaefer para a praia por alguns dias. Ao apresentá-lo à mãe de Susan, Lucille, contaram isso a ela, que ficou desconfiada. Jerry Shepard e anotou o número da placa do carro dele. Susan e Georgia foram vistas pela última vez às 8h45, deixando a propriedade com Schaefer. Após 4 dias sem notícias de Susan ou Georgia, seus pais se preocuparam e relataram o desaparecimento à polícia. Lucille, mãe de Susan, informou aos investigadores a placa anotada, mas o registro era de outro veículo em St. Petersburg. O dono do carro não batia com a descrição de Schaefer e tinha um álibi sólido.
Para a noite do desaparecimento das garotas, o caso esfriou rapidamente. Schaefer, enquanto isso, compareceu ao tribunal em dezembro de 1972. Ele fez um acordo judicial, no qual se declarou culpado de uma acusação de agressão agravada. Ele foi condenado a 1 ano de prisão, podendo obter liberdade condicional após 6 meses. Ele também foi obrigado a cumprir 3 anos de liberdade condicional. Depois disso, ele começou a cumprir a sentença em julho de 1973. Na primavera de 1973, o caso de Susan Place e Georgia Jessup avançou quando Lucille Place achou uma carta de Jerry Shepard no quarto da filha. O endereço de remetente da carta levou Lucille a um bloco de apartamentos, onde o gerente do prédio informou que o apartamento em questão havia sido alugado por Schaefer, que recentemente tinha sido enviado para a prisão pelo rapto e tentativa de enforcamento de 2 garotas. Lucille logo percebeu que também tinha cometido um erro. Ao anotar o número da placa do carro dele, ela havia registrado incorretamente como sendo de outro condado. Após informar a polícia sobre o erro, eles encontraram o carro de Schaefer, que negou conhecer Georgia ou Susan. Apesar de Lucille tê-lo identificado como o homem que estava no quarto de sua filha na noite do desaparecimento. No dia 1º de abril, os restos mortais fortemente decompostos de 2 adolescentes foram encontrados no Oak Hammock Park, na cidade de Port St. Lucie, Flórida. Partes dos corpos haviam sido espalhadas por animais selvagens e muito poucas roupas foram encontradas no local. A peça mais marcante que restava era um jeans, com um patch do Papaléguas, o pássaro dos Looney Tunes. As vítimas foram amarradas, assassinadas, tiveram as medulas cortadas na lombar e vários ossos cortados com faca ou facão. Elas foram decapitadas após a morte e seus maxilares apresentavam sinais de fraturas. Um corpo apresentava ferimento de bala na mandíbula, causado por pistola. Calibre .22, os corpos foram logo identificados como sendo de Susan Place e Georgia Jessup. Foi Georgia quem possuía a calça jeans Roadrunner. Pouco depois da identificação, a polícia estabeleceu Schaefer como seu principal suspeito, com base em sua condenação criminal e nas informações de Lucille Place. Eles imediatamente começaram a investigar dentro da residência da mãe dele. Investigadores recuperaram 300 páginas de histórias violentas e distorcidas escritas por Schaefer ao longo dos anos. Elas detalhavam o sequestro, humilhação, abuso sexual e mortes de várias adolescentes e jovens mulheres que ele, de forma odiosa, chamava de prostitutas e vadias. Ele relatou que costumava voltar às cenas de seus crimes para praticar necrofilia, com os restos desmembrados e até mesmo dentes extraídos dos crânios de suas vítimas. Como lembranças, a polícia também recolheu 11 armas de fogo, 13 facas de caça, pedaços de corda e uma grande quantidade de pornografia softcore da casa. Ele havia modificado grande parte do material para mostrar mulheres nuas amarradas em árvores ou feridas por bala. Os investigadores também recuperaram 37 fotos Polaroid, que mostravam mulheres sendo enforcadas ou mutiladas, e uma carta de um australiano que ele conheceu no Marrocos em 1970, que continha mais fotos Polaroid de um massacre em uma vila no Saara. A maioria das imagens mostrava mulheres mutiladas. Mais condenatório era Schaefer, como outros serial killers, guardar troféus das vítimas em uma caixa de joias. As autoridades recuperaram pertences pessoais, incluindo joias, passaportes e roupas pertencentes a pessoas que se acredita serem suas vítimas. Um cadeado de ouro gravado com o nome Lee foi ligado a uma mulher desaparecida, chamada Lee Bonadice. Ela foi vizinha de Schaefer em 1969 e sumiu em setembro desse ano. Também acharam um pingente de coração com iniciais MTN. Ainda não foi ligado a ninguém até agora. A carteira nacional de habilitação de Barbara Ann Wilcox também foi recuperada. Barbara, com 19 anos, desapareceu ao pegar carona em Sioux City, Iowa. Em janeiro de 1973, ela viajava com Colette Goodenough, também de 19 anos.
O passaporte de Colette foi achado junto com a carteira de motorista de Barbara. Schaefer era conhecido por estar em Cedar Rapids, Iowa, na época dos desaparecimentos delas. Os restos mortais delas foram achados em 1977, com sinais de que foram suspensas em árvores onde morreram. Embora Schaefer tenha sido acusado apenas pelos assassinatos de 2 pessoas, acredita-se fortemente que ele tenha sido um serial killer. Encontraram dentes e ossos de ao menos 8 pessoas na casa da mãe dele. Outras evidências físicas foram encontradas na casa de Schaefer, que ele dividia com a esposa, incluindo as de Geórgia, a bolsa de camurça de Jessup, que ele teria dado de presente à esposa em novembro de 1972, 2 meses após o desaparecimento. Eles também encontraram 2 dentes humanos, várias facas e armas de fogo, e uma fronha fortemente manchada de sangue que ele obviamente tentou limpar. Em maio de 1973, Schaefer foi ligado a 9 assassinatos e desaparecimentos não resolvidos entre 1969 e 1973. Um jornal publicou uma lista de 28 pessoas assassinadas ou desaparecidas, supostamente ligadas ao ex-policial. Em 18 de maio de 1973, Schaefer foi acusado de homicídio em primeiro grau pelas mortes de Susan Place e Georgia Jessup. Em setembro, ele foi condenado pelas 2 acusações. Ele foi posteriormente condenado a 2 penas de prisão perpétua a serem cumpridas simultaneamente. Schaefer continuou a afirmar sua inocência, apesar das evidências contra ele. Ele afirmou que Georgia Jessup e Susan Place usavam heroína, eram informantes, promíscuas e chegou a insultar seus pais. Enquanto afirmava nunca ter conhecido as garotas na prisão, Schaefer era solitário e excluído. Os outros detentos evitavam contato com ele, já que era conhecido como informante da polícia, o que não era totalmente falso, já que ele realmente ajudou a colocar vários pedófilos atrás das grades enquanto estava preso. Schaefer morreu em 3 de dezembro de 1995, aos 49 anos, depois de ser esfaqueado mais de 40 vezes por um companheiro de cela, Vincent Rivera, de 32 anos, que já cumpria a pena por assassinato. Autoridades policiais afirmaram que os 2 se desentenderam por causa de quem ficaria com o último copo de água quente de um dispensador. Dias antes da morte de Schaefer, em 1999, Rivera foi condenado por seu assassinato e teve mais 53 anos, somados à pena de 20 anos que já cumpria. Rivera nunca confessou nem deu motivo para o assassinato, mas suspeita-se que Schaefer foi morto por ser informante. No ano anterior à sua morte, lixo foi jogado nele em várias ocasiões e sua cela foi incendiada 2 vezes. Para muitos, o assassinato foi um fim justo e apropriado para um dos assassinos mais sádicos e cruéis da Flórida. E aí estão os fatos. Por favor, deixe um comentário aqui embaixo com seus próprios pensamentos e reações e lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir. Fique atento, fique seguro e até a próxima.